Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 3 desse livro aqui, ó, Thomas Sowell, A Biografia. E esse capítulo 3 ele é uma pedrada do caramba. Por quê? Porque ao ler esse capítulo 3, e ele é gigantesco esse capítulo 3, ele deve ter umas 35 páginas. Por si só ele daria um livro. Ao ler esse capítulo 3, eu encontrei inúmeras semelhanças com o que acontece hoje em dia. Principalmente em quê? Principalmente em nossas faculdades, principalmente em relação a nossos professores acadêmicos de faculdades, principalmente em relação a alunos. Então, assim, parecia que eu estava dentro do livro, entendeu? Tudo o que acontece nas faculdades federais aqui no Brasil hoje em dia parece muito com o que eu li aqui dentro desse livro. Para esse vídeo não ficar muito longo, muito extenso, eu vou simplesmente me ater aos fatos que eu li aqui, aos fatos que eu vi. Então, assim, poderia sim até fazer uma live sobre isso, inclusive com outras pessoas que eu conheço, que são muito boas nessa área. Porém, eu vou me ater simplesmente ao que está escrito aqui. Esse capítulo número 3 ele tem um nome muito interessante, que ele fala Ensino Superior, Expectativas Inferiores. Por que ele diz isso? Porque ele vai pegar 10 anos de academia de Thomas Sowell, apesar de que a Thomas Sowell ele lecionou até 1980, mas ele vai pegar os primeiros 10 anos de academia de Thomas Sowell, de 1960 a 1970. Então o que acontece? Thomas Sowell começou na verdade a lecionar em 1962. A sua vontade de ser um professor acadêmico era gigantesca. Tudo que ele se via era sendo um professor acadêmico dentro de sala de aula. Só que lá em 1969, que foi o ano que ele saiu da faculdade Cornell, ele ali realmente já estava extremamente frustrado, né, com a carreira acadêmica. Ele começou muito empolgado no Douglas College em 1962, eu vou contar essa história, e ele terminou muito frustrado, né, já na faculdade Cornell em 1969, que foi o ano onde ele se demitiu. Então o que acontece? A carreira de Thomas Sowell acadêmica, ela começa em 1962 no Douglas College, que é um colégio exclusivo, que era uma escola exclusivamente para mulheres. Lá ele foi lecionar economia, né? E ele se sentia muito confortável, pois lá era pequeno e era do jeito que ele queria. Porém, isso logo se transformou, né, numa frustração e com um pouco mais de um ano ele acabou pedindo demissão por muito contraste de ideias com relação a outros professores, a seus colegas acadêmicos. Isso ele ficou muito pouco tempo vago, ele ficou muito pouco tempo no mercado. Já em 1963 ele já foi lecionar, ele rapidamente já foi admitido na Universidade Harvard, que foi a mesma universidade onde ele foi aluno de economia lá no comecinho, antes de ir para Harvard. Então ali ele já se sentia melhor. Por quê? Porque ali tinha sido onde ele tinha sido se criado. Além do mais, ali era uma faculdade para negros. Inclusive ele, para poder lecionar lá no Harvard, ele acabou deixando de lecionar num monte de outros lugares que fizeram convites a ele. Inclusive ele também foi contra Milton Friedman, que queria que ele lecionasse em outros lugares onde a voz dele tivesse um alcance maior, onde ele pudesse alcançar muito mais negros do que ali naquele lugar que era pequeno. Então ele acabou sendo teimoso, desafiou tudo isso e foi. O que ele encontrou lá nesse lugar? O que ele encontrou nessa faculdade? Ele encontrou alunos que, segundo ele, eram alunos corruptos e preguiçosos. Pior do que isso, ele encontrou administradores, ele encontrou nos administradores da faculdade um sentimento de que eles eram compassivos com tudo isso. Eles deixavam tudo isso acontecer. Eles davam, por exemplo, notas provisórias, eles davam provas extras, eles davam notas extras, eles deixavam tudo aquilo acontecer e não se opunham a nada disso. Isso foi deixando ele cada vez mais triste, né? Acabou que, pouco mais de um ano depois, mesmo tendo alunos ali onde ele acreditava no potencial, ele acabou pedindo demissão desse cargo, né? E acabou ficando um pouco tempo na iniciativa privada. Ele trabalhou na AT&T, que é uma empresa muito grande nos Estados Unidos, você pode procurar no Google aí, é uma empresa de telecomunicações. E depois de um pouco tempo trabalhando na iniciativa privada, ele, depois de muitos acordos, né, de que ele
poderia lecionar com independência, sem intromissão da administração, ele acabou aceitando, né, uma vaga para lecionar na Universidade Cornell. Ele indo para a Universidade Cornell, ele foi achando, na verdade, que em 1965 ele foi achando que deixariam ele lecionar de boa, que deixariam ele lecionar com independência, formando o currículo dele da maneira que ele achava que o aluno deveria realmente aprender, realmente ser ensinado. Isso aí, na verdade, acabou sendo outra frustração na vida dele. Por quê? Porque a interferência da academia, a interferência dessa universidade foi grande em sua grade curricular. Ele não aceitava que isso acontecesse e foi se frustrando. À medida que o tempo foi se passando, já em 1968, que é quando ele termina seu doutorado, né? Inclusive eu devo dizer que ele só aceitou essa vaga de emprego saindo da iniciativa privada e voltando para o círculo acadêmico porque ele teria mais tempo para seus estudos de doutorado. Mas assim que ele termina seu estudo de doutorado, ele já começa a observar, e ele conversa com amigos seus, que o currículo acadêmico já não está valendo mais nada, né? Principalmente pela grade curricular. E porque ele acredita que a universidade ela está transformada, ela está muito esquerdizada. É ele que diz isso. Os valores já estão totalmente invertidos e o professor está começando a perder a sua autonomia, está perdendo a sua autoridade dentro de sala de aula. E a gota d'água acontece justamente por isso, por ele ter achado que ele perdeu a sua autoridade dentro de sala de aula. Numa situação onde, num curso de verão em 1968, um programa de verão, 16 negros estavam inscritos nesse programa, onde metade desses negros não entregavam os trabalhos pedidos por Thomas Sowell, né, nesse curso. E pior do que isso, um deles ainda o desafiava e não queria fazer absolutamente nada. No que ele leva, né, para o diretor do curso, ele leva esse caso para cima e acaba que eles entram em uma divergência. E o diretor do curso, ele acha que, na verdade, o aluno deveria ficar. Ele fica do lado do aluno, o que deixa Thomas Sowell muito frustrado e irritado e surpreso com essa situação. No que, automaticamente, já em 1968 ainda, ele já pede a sua demissão. Não só do programa, mas também da faculdade Cornell. O que é aceito, mas é aceito daquele jeito. Eles não queriam que ele fosse embora. Muitos de seus amigos tentam convencê-lo a não ir, mas ele já está decidido que vai embora sim, vai deixar a Universidade Cornell. Ele, por questão contratual, vai levando isso até o fim, vai levando seu contrato até 1969, quando ele finalmente deixa a faculdade e deixa a docência naquele momento. Ele retorna depois em 1970, ele vai até 1980, mas ele vai se arrastando. O que se percebe lendo o livro é que ele vai se arrastando até 1980, que é quando ele já realmente não aguenta mais, ele recebe um convite, né, de um instituto, a convite do seu grande amigo, do seu mentor, Milton Friedman, e ele acaba desistindo de vez da faculdade. Devo ler um trecho aqui para vocês, eu vou ler um trecho de uma controvérsia negra que aconteceu, e isso frustrava bastante Thomas Sowell com relação a como os negros estavam entrando dentro das faculdades. O relato que eu vou trazer aqui para vocês, a pedaço da leitura que eu vou fazer, é de um acadêmico também de direito, né, daquela época. Isso traz para nós de como é que estava sendo o ambiente acadêmico naquele momento. Stephen Carter, ele era um professor de direito já na década de 70, ou seja, pouco depois de tudo isso acontecer, todo esse carnaval acontecer na vida de Thomas Sowell. Ele candidatou-se a uma vaga de direito para lecionar direito em Harvard. Inicialmente foi rejeitado, mas depois recebeu telefonemas de funcionários da escola que queriam se desculpar pela confusão. E aqui vem o que Stephen Carter escreve. Eles foram bastante francos em sua explicação a respeito do erro. Um funcionário me disse que a escola me rejeitou inicialmente porque presumimos, com base em seu histórico, que era branco. As palavras sempre ficaram gravadas em minha mente. Um lembrete tradutor do que se esperava de mim. De repente, reticente, ele passou a dizer que a escola tinha obtido informações adicionais que deveriam ter sido contadas a seu favor, no caso, a favor de Stephen Carter. Isto é, Harvard descobrira a cor da minha pele, segundo ele diz aqui no livro. Normalmente,
Naturalmente, fiquei ofendido. Stephen Carter, o homem branco, não era bom o suficiente para a escola de direito de Harvard. Stephen Carter, o homem negro, não só era bom o suficiente, mas também recebia ligações telefônicas angustiadas, insistindo para que comparecesse e assumisse o seu cargo de professor de direito em Harvard. Esse tipo de coisas aconteciam bastante naquela década. Ou seja, o que é que ele quer dizer? Pessoas negras sendo admitidas pelo seu baixo padrão. Quando o padrão era alto, eles presumiam que você era um branco. Se o padrão estava muito baixo, eles presumiam que você era negro. Mas tendo um padrão alto, sendo negro, para eles era perfeito. Mas não só isso, muitas outras coisas aconteceram que eu não tenho tempo para contar aqui para vocês em poucos minutos de vídeo. Portanto, eu vou ficar por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês deem um like, vocês compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e badalhem o sininho para você receber notificações sempre que eu levantar um novo vídeo. Até o vídeo do próximo vídeo, né, onde eu vou tratar sobre o capítulo número 4. Até mais.